Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos hoje o quarto domingo e por acaso esquecemos das velas, de acender as velas. Se alguém se disponibilizar a acender as velas, não temos aqui a vela. Este tempo de pandemia transtorna-nos. Portanto, nós vamos acender as 4 velas como símbolo da nossa caminhada de Advento para o Natal. Na noite de Natal serão acesas as 5, sendo a branca simbolizando o nascimento de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro de Samuel. Quando David já morava em sua casa e o Senhor lhe deu tréguas de todos os inimigos que o rodeavam, o rei disse ao profeta Natão: Como vês, eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus está debaixo de uma tenda. Natão respondeu ao rei: Faz o que te pede o teu coração, porque o Senhor está contigo. Nessa mesma noite, o Senhor falou a Natão, dizendo: Vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor: Pensas edificar um palácio para eu habitar? Tirei-te das pastagens onde guardavas os rebanhos, para seres o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e nele o instalarei para que habite nesse lugar, sem que jamais tenha receio e sem que os perversos tornem a oprimir como outrora, quando eu constituía juízes no meu povo de Israel. Farei que vivas seguro de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia que te vai fazer uma casa. Quando chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com teus pais, estabelecerei em teu lugar um descendente que há de nascer de ti e consolidarei a tua realeza. Ele construirá um palácio ao meu nome e eu consolidarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente, e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parente Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste 4º domingo do Advento, estamos nesta semana, vamos já celebrar o Natal. Eu gostaria de começar por saudar as famílias dos irmãos que partiram durante a última semana na nossa comunidade, nestes 40 anos da nossa história. Em 1985, Maria Cabral. Em 1987, Vicente Matias. Em 87 também Adelino Souza. Em 95, António Cordeiro. Em 98, Leonel da Silva Souza. Em 98, Manuel Silva Amorim. Em 2001, Elisa da Ponte Silva. Em 2001, também Manuel Maria Marques Oliveira. Em 2012, Horácio Souza Pavão. E também enviar uma saudação para todos os doentes que nos acompanham da casa e os seus familiares, sobretudo neste tempo em que estamos a viver um tempo de pandemia e de medo e de angústia e de solidão. E, portanto, nós enviamos uma saudação para todos da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Hoje, no Evangelho que nós acabamos, e neste 4º domingo, a figura central é Maria. No dia 18, sexta-feira, celebramos a Senhora do Ó, Nossa Senhora do Ó, que é uma Nossa Senhora que aparece grávida e é uma devoção ibérica, da Península Ibérica. Surgiu no século VI, no Concílio de Toledo. Como nós sabemos, Toledo foi durante muitos anos a capital de Espanha, e depois, quando os Filipes foram expulsos em 1640 de Portugal, eles que antes andava a dúvida se a capital da Ibéria seria Lisboa, optaram por não, e os portugueses também nunca gostaram muito da presença dos espanhóis, e eles, quando regressaram, mudaram a capital de Toledo para Madrid, por ser mais plano, por ser mais central, e portanto foi essa a história. Neste Concílio de Toledo, no século VI, já havia várias dioceses na Península Ibérica. No século II, nós tínhamos já a diocese de Braga, nem era bem Braga, era uma aldeia ao lado, Duma, e quem é do norte de Portugal sabe
conhece isso. Era em Dum, que era o centro, no século II, depois de Cristo. E havia duas dioceses, a de Braga e a de Mérida. E depois houve 3 grandes bispos santos da diocese de Braga antes da nacionalidade: Martinho, Geraldo, e já no século VI aparece então Frutuoso, que vai ao concílio de Toledo e se reúne e define esta devoção de Nossa Senhora do Ó, por causa das expressões que vem na liturgia: ó Maria, ó Altíssimo, no tempo de Natal. E esta devoção do Ó, Nossa Senhora do Ó, grávida, que espera, é hoje ainda uma grande devoção, porque a mãe que espera, a expectativa, a Senhora da expectação, que está à espera, e o acompanhamento que lhe é feito. A província de Portugal que mais venera e que mais honra Maria Nossa Senhora do Ó é a Madeira. A Madeira, a partir da festa de Nossa Senhora do Ó, todos os dias tem a missa do parto. É uma tradição às 5 da manhã, para acompanhar, e o povo reúne-se, celebra e faz uma festa, e é uma tradição que nós no continente, e depois também nos Açores se perdeu completamente, mas é a região de Portugal, e honra seja feita. É uma tradição bonita para acompanhar a Nossa Senhora do Ó, a Nossa Senhora da expectação, da expectativa. E é Maria que nós neste domingo veneramos, é para quem nós olhamos. Ontem no Evangelho, José é escolhido porque era da linhagem de Davi, era das linhagens importantes da história de Israel. Mas Maria era do povo, era a mãe de todos, e a escolha de Maria, uma donzela do povo, da plebe, tem um significado. Maria, ao longo da história, nunca abandonou o seu povo, aquela de onde surgiu. E esta devoção que nós temos a Maria vem logo na escolha que Deus faz para Maria. José, o justo, correto, sendo da linhagem importante, da mais alta linhagem do povo de Israel, é humilde, aceita, sofre, mas aceita. E hoje, neste Evangelho, 3 aspectos realçam deste Evangelho: a fé de Maria, que não questiona a vontade de Deus, transmitida pelo anjo, é uma fé inquestionável. O conteúdo da mensagem do anjo e a resposta de Maria: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. São estes 3 aspectos que sobressaem da liturgia de hoje, deste domingo de Maria. Maria recebeu o dom da divina maternidade porque teve fé e pela fé se tornou felizarda. A Maria é para nós um modelo. É a primeira a acolher a vontade de Deus, o projeto de Deus, restaurar aquilo que o primeiro Adão fez pela sua opção, obedecer à serpente, ao mal, ao demónio, simbolizado e expresso na voz da serpente. Maria aceita o projeto de restaurar a condição perdida do pecado. E nós que vamos aderindo a este projeto de Deus, temos que olhar para Maria, para aquilo que ela, para a condição como ela aceitou. O nascimento de Jesus é obra e intervenção de Deus, pois Maria concebe sem conhecer homem algum. E aí, neste valor tão grande de São José, que com tantos pais, com tantos dramas que há de famílias, hoje José viveu um drama tremendo, até a intervenção do anjo, qualquer coisa inconcebível. No nosso tempo é inconcebível, quanto mais no tempo de José, que seria dramático. Maria seria apedrejada até à morte. Se José e Maria vivessem antes do casamento um com o outro, eram condenados pela lei a serem apedrejados. Portanto, era um drama terrível.
É um drama que São José viveu. Porque na lei, e nós nunca nos devemos esquecer de saber como é a lei naquele tempo, se José abrisse a boca, ele e Maria seriam difamados os dois, porque viveram antes do matrimónio, que era expressamente proibido pela lei. Era condenação à morte a serem apedrejados os dois. Um drama da maternidade e da paternidade que nós vivemos. O título Filho de Deus, associado à ostentação do poder, foi atribuído aos faraós e outros chefes de nações e impérios, além do próprio rei Davi. Só eles é que eram filhos de Deus. E aparece um menino, filho de uma virgem, do povo, da simplicidade, que é com este título, Filho de Deus. Muitos discípulos de Jesus se inclinaram a essa interpretação. Jesus, contudo, sempre se colocou em relação filial com o Deus Pai, misericordioso e todo amoroso. Jesus excluiu sempre a relação com o poder do mundo. Não era isso que lhe interessava. Às vezes, nós, na nossa vida, e mesmo na minha vida como sacerdote, familiares, quando alguém tem uma doença grave, mas porquê? Porquê que Deus nos falhou? E nós cristãos, o que é que Jesus Cristo disse? Disse que esta não era a vida verdadeira, que a outra é que é a verdadeira. Mas porquê que Deus falhou? Qual é a tua perspectiva? Tu estás a ver a vida pela perspectiva humana ou estás a vê-la pela perspectiva de Deus? Claro que não é fácil de compreender, mas é este o desafio do cristão. Nós hoje na igreja temos muitos católicos muito progressivos, até dizem, às vezes é com piada que a gente não deve responder, eu sou católico, mas sou muito crítico. E às vezes estão a dizer, eu sou muito crítico, estou a dizer que eu me identifico muito com o mundo, eu estou de acordo com o mundo e ponho em causa aquilo de Deus. Portanto, cada um faz a sua opção. Eu sou católico, mas o MES não se identifica com o Sino de Maria. O MES não tem nada a ver com o projeto de Jesus Cristo. Tu és do mundo e ponto final. Não és mais nada. E este Sino de Maria faz-nos pensar, faz-nos refletir, saber para onde vamos, com quem vamos. E não é fácil ter fé. Não é fácil ter fé. E sobretudo no mundo em que nós vivemos, em que somos ridicularizados. Nós às vezes olhamos para o mundo os maiores disparates, sem fundamento nenhum, sem nada. De gente que revela uma certa superficialidade. O cristão tem que ser profundo. O cristão tem que ir à busca dos porquês. O cristão tem que rezar e procurar entender os mistérios de Deus. O mundo está cheio de armadilhas. O mundo está cheio de trapaças, enganos. Olhai que hoje, por exemplo, nós chegámos a um tempo em que, eu espero que isto não seja verdade, mas às vezes parece que os nossos políticos, quando prometem, estudam a arte de enganar. Hoje parece que os políticos, as pessoas de poder, os bons políticos são aqueles que têm mais arte para ludibriar. Não é para resolver os problemas. E nós chegamos a certa altura e dizemos, mas é nisto que eu tenho que caminhar. É nesta direção. Os bons políticos hoje são aqueles que têm arte e manha. São capazes de usar toda a capacidade oratória, de convencimento, de ludibriação. É isto. Eu ponho em dúvida se alguns estão a falar e se acreditam minimamente naquilo que estão a dizer.
nós continuamos a ser ovelhas sem pastor. Nós continuamos a ter que cantar o salmo, o Senhor é meu pastor, perante aquilo que a gente vê. Então, neste domingo, coloquemos-nos diante dos mistérios de Deus. Aceitemos ou não aceitemos, não há duas provas, não há nada, só há isto. Esta coisa está na altura de nós dizermos isto com coragem: ou tu és do mundo ou tu és de Deus, não há alternativa. Eu sou católico, mas aquele mas é muito grande, mas isso não existe no plano de Deus. Não podemos agradar a dois senhores, nem pertencer a dois senhores. Não tenhamos ilusões. Abramos o nosso espírito, abramos o nosso coração ao mistério e à grandeza de Deus. O mundo continuará com os seus enganos, com as suas seduções, com as suas trapassadas, continuará da mesma forma, e nós somos convidados a olhar para aquilo que é fundamental. O mas não tem interesse nenhum, absolutamente nenhum. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e o vindo mundo que há de vir. Amém. Pela Igreja Una, Santa e Apostólica, caríssimos irmãos, a nossa fé que acabamos de ouvir nestes dias que precedem o Natal inspira nossas súplicas e orações e nos leva a dizer confiadamente: vinde, Senhor Jesus. Pela Igreja Una, Santa e Apostólica, a casa prometida por Deus a David, para que a Virgem seja sempre o seu modelo. Oremos, irmãos. Pelos grandes e poderosos deste mundo, e pelos chefes e governantes das nações, para que reconheçam que sem Deus nada é seguro. Oremos, irmãos. Pelos leigos, religiosos e catequismos, para que, imitando a humildade de Maria, encontrem graça aos olhos do Senhor. Oremos, irmãos. Pelos pais que esperem um filho e pelos meninos que não conhecem os seus pais, para que o Natal lhes revele o Salvador. Oremos, irmãos. Para esta Assembleia Dominical, para que receba a graça de anunciar o mistério que lhe foi manifestado. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que enviaste o vosso Filho muito amado a curar
amparar os corações atribulados, fazei-nos anunciadores do Evangelho e testemunhas da sua luz esplendorosa, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vida da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e santificai-os com o mesmo Espírito, que pelo poder da vossa graça fecundou o seio da Virgem Santa Maria, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, sempre em toda a parte. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos pelo admirável mistério da Virgem Mãe. Do antigo adversário veio a ruína, do seio virginal da Filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão dos anjos e brotou para todo o género humano a salvação e a paz. A graça que em Eva nos foi tirada foi-nos restituída em Maria. Nela, mãe de todos os homens, a maternidade, resgatada do pecado e da morte, recebe o dom da vida nova. Onde abundou a culpa, superabundou a misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando
agora, Senhor, em memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: disse-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Antes de irmos, partirmos, eu queria agradecer, portanto, temos hoje o take-out e muito obrigado por todos aqueles que estão a trabalhar na Comissão de Nossa Senhora de Fátima, à volta de Dona Olígia e todos da cozinha, etc. É sempre muito complicado pronunciar nomes. Eu sei que eu posso ferir alguém por não dizer os nomes que merecem, portanto, mas eu peço que compreendam. Portanto, agradeço a todas as comissões que têm trabalhado na cozinha e a comissão que está a trabalhar hoje. Também a respeito da capela, e só a respeito da capela do Sr. Santo Cristo dos Milagres. Nós temos falado, angariar fundos para construir o chão desta laje, que temos a igreja toda, e, portanto, a companhia apresentou-nos um orçamento de 22.000, a capela e o hall de entrada, doa todo o material e nós só temos que pagar aos trabalhadores, são de 22.000. Já estão a aparecer gestos de generosidade, que nós agradecemos para isto, e, portanto, muito obrigado a todos aqueles que já expressaram o seu sim a este projeto. Portanto, são 22.000. Se tivéssemos que pagar tudo, certamente seria outro preço. Mas só a respeito da capela, e eu gostaria portanto, espero que compreendam, porque todos os apoios que temos tido nos take-outs, todos os apoios que temos tido em doações, neste ano difícil, portanto, muito obrigado a todos. Mas eu gostaria de sublinhar que eu já disse que uma família que deu todo o RUF, portanto, a família de Maria José e Fernando Silva, mas ao RUF há um grupo de gente também que trabalhou de voluntários. E toda a gente sabe quem foi que apoiou, mas esta família deu o material e deu todo o trabalho foi dado, mas é um grupo de gente. E eu peço perdão mas toda a gente sabe que esta oferta simboliza todo o trabalho que esteve à volta, muitos voluntários. Muito obrigado a todos. Também a família da Sra. Almerinda e António Mendes deu todo o drywall, todo o material da capela de drywall. Mas nisto também estão, eu vi aqui canadianos, vi aqui jovens portugueses. Agradecemos e estendemos a todos aqueles que trabalharam. Muito obrigado a todos. Mas todo o trabalho do drywall, tudo aqui foi feito. Mas antes a preparação do roof, por dentro, tudo aqui, a abertura da porta, houve um grupo de voluntários daqui que não levaram um centavo, e foram 2 ou 3 semanas. Todo o grupo das limpezas que anda aqui, como nós sabemos, que não leva absolutamente, não tem levado nada. O José Meirelles com a sua esposa, o Manuel Cordeiro e a sua esposa, o António Cordeiro e a sua esposa. Depois o trabalho de abertura da porta, o João Luís Cordeiro, o Sr. Sardinha, eu espero a pintura também houve aqui todos os voluntários, mas a preparação foi longa e foi tudo voluntariado. Portanto, eu quero agradecer a todos.
Isto é a respeito da capela, porque nós já tivemos muitos trabalhos gratuitos no salão lá atrás, etc. E, portanto, muito obrigado por esses gestos de amizade, mesmo aquilo que construímos lá atrás, só pagámos aquilo que foi construído no quintal, só pagámos o material. Todo o trabalho foi gratuito. Portanto, muito obrigado. Mudámos todas as lâmpadas, neste momento só nos falta trocar a cruz aqui na igreja, que está no centro da igreja, para economizá-la, para lâmpadas mais económicas. Toda a casa já está mudada, o salão foi todo mudado, e nisto eu tenho que dizer o grupo que apoiou, mas o João Pavão, mesmo doente, teve ali 2 semanas a mudar o salão, só pagámos o material. Portanto, eu peço perdão se esqueço alguém, mas a respeito deste verão de trabalho, mesmo que foi feito aí por fora, muito trabalho foi feito, voluntário, gratuito. O grupo das limpezas, que eu já disse, portanto, eu penso também não esqueço ninguém, já há um trabalho longo, ao longo de 2 ou 3 anos, não sei quanto, de voluntariado e tudo gratuito. Mas nós, a cozinha, o trabalho da cozinha, que é grandioso, a nossa casa vive e sobrevive do trabalho da cozinha. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que trabalham nessa dimensão. Esta semana que nós contávamos, todo o trabalho da neve, todo o corte da relva durante o verão todo naquele quintal, o Jó Almeida ofereceu tudo à igreja. Portanto, eu sei que tem havido ofertas grandes, mas pronto, e sei que há grandes ofertas. Repito, muito obrigado por todo o sinal de amizade. E peço desculpa mais uma vez se há algum nome eu não digo e que deveria dizer. Eu sei que deveria dizer, mas também nós recebemos um cheque que é simbólico, e através do YouTube, muitos irmãos que de outras comunidades nos estão a ver, nós recebemos um cheque de Toronto, de um grupo de cristãos, de irmãos com simpatia, que nos enviaram um cheque. E claro, muito obrigado. Portanto, a Sra. Teresa Velho e filhos, a Cesaltina Catarina e filhos e irmã, Eva Ferreira e família, Cátia da Silva e família, Jane Medeiros e família, José e Maria Medeiros e Lourdes Pacheco. Portanto, é um grupo que se solidarizou, porque sabe, viu as imagens da capela, enviou-nos um cheque. Portanto, muito obrigado. Nós estamos numa época difícil e precisamos do contributo de todos. Muito obrigado. Portanto, a respeito da capela e sobretudo do trabalho que se fez este verão, não quero com isto supervalorizar o que se fez este ano e esquecer o resto, porque também houve nos outros anos gestos de muita amizade, de muito amor, de muito carinho, e portanto muito obrigado a todos. É um testemunho. Eu digo em todas as orações que esta igreja foi construída com o amor, com a dedicação, o sacrifício e pelo testemunho de fé dos católicos de língua portuguesa. Sei que alguns pronto, fizeram outras opções, mas esta verdade não a posso calar, nem a posso esconder. Esta casa fala do amor, do carinho, da amizade dos imigrantes católicos de língua portuguesa. É isso que eu tenho que mencionar e dizer. Portanto, muito obrigado a todos, e se houve algum nome que eu não disse e deveria ter dito, peço imensa desculpa, mas nós da comunidade conhecemos-nos a todos, sabemos todos o trabalho que temos tido e todos os gestos de generosidade e muita coisa no silêncio. Esta semana chegou alguém que nem vem aqui muito à igreja, com um cheque bastante elevado e não quer o seu nome pronunciado. Então não vamos pronunciar. Portanto, muito obrigado também para esta pessoa, porque é um cheque para a capela bastante elevado,
e nós agradecemos também estes gestos anónimos de silêncio e de amor, porque Jesus é que vê, Jesus é que analisa, Jesus é que conhece a todos e sabe de todos a verdade do nosso coração, conhece a verdade no íntimo do nosso coração. Então vamos terminar, e nós, só para terminar, nós na próxima dia de Natal temos missa às 6 horas, com o Sr. Padre Lioberto em inglês, é preciso fazer a inscrição que está aí, e a comissão do Sr. Santo Cristo dos Milagres, como não puderam fazer a festa para as crianças, aqueles crianças que se inscreverem vai dar um presentinho na missa das 6. Se excederem 50 famílias, não pode haver mais, terão que passar para a missa de inglês das 11 horas do domingo 25. Portanto, mas até agora não está a exceder, mas se exceder terá que passar para a missa das 11 horas também em inglês no dia de Natal. Oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós vos pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresça em nós o fervor, para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom domingo e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.